Guru Gauranga Gandharva Giridhari Jai Sri Radha Vrindavana Chandra Ki Jai Shri Govinda Gopinatha Madana Mohana Ki Jai Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Stotra Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja Ki Jai Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Stotra Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaja Ki Jai. Muito boa noite, Hare Krishna. Enquanto vocês estão chegando aqui, eu estou mandando para as pessoas saberem que eu estou online. Hoje nós vamos falar sobre a maravilhosa Bhagavad Gita, essa escritura que apareceu, né? Ontem foi o aniversário do Bhagavad Gita, vamos dizer assim, o dia do Gita Jayanti, o aparecimento dessa escritura. E é uma escritura falada em todas as vertentes do yoga. Todo mundo lê o Bhagavad Gita, todo mundo fala sobre o Bhagavad Gita. Talvez a maioria de vocês já tenha pelo menos tido contato com uma frase, às vezes até as músicas mundanas, né? O Raul Seixas escreveu uma canção sobre a Gita. Então tem muita gente que fala sobre a Gita, mas eu quero falar para vocês o que realmente é essa Gita. Gita significa canção, né? O Bhagavad Gita, veja só, a canção do Senhor. Aquilo que o Senhor, da sua boca de lótus, disse. Então, o que é esse Gita Jayanti, né? Já tem umas semaninhas aí que eu quero muito falar disso para você, porque nos últimos dias eu tenho acompanhado vários mestres lá da Bengala, Vaishnavas, falando sobre Gita Jayanti, sobre Gita Mahima, ou seja, as glórias do Bhagavad Gita, né? Como é auspicioso você ouvir falar sobre o Bhagavad Gita. Muito boa noite, Catarina. Seja muito, muito bem-vinda. Fernão Fernandes, Regina, Sirlene, Silvério, Lilian. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Muito obrigada. Se vocês quiserem e puderem, manda essa live aí para os amigos que têm interesse em saber sobre o Bhagavad Gita. Se você tem alguém que gosta de espiritualidade e quer saber por onde começar, né? O que eu faço para entender todas essas leis universais? Vamos falar então do Bhagavad Gita. Essa é a escritura que foi falada no meio de uma outra escritura, que é como se fosse assim uma Ilíada, sabe? É o Mahabharata. É uma grande história de como a Índia, que foi o primeiro lugar do mundo, se formou. Porque antes os reinos da Terra, os continentes, eles não eram separados. Eles faziam parte de um grande todo. Mesmo que fossem geograficamente longes um do outro, todos respondiam a um único imperador. E aí, há 5.000 e poucos anos atrás, o grande imperador desse planeta nosso, Terra, né, que não tinha muita divisão de países, ele reinava tudo da Terra pertencia a ele. Só que aí, a partir da guerra de Kurukshetra, que é essa guerra em que a Gita é falada, o mundo mudou, porque criou Oriente, Ocidente. Criou-se divisão de países, criou-se divisão de reinos. Então, essa guerra é muito representativa na história da humanidade. E no meio disso tudo, Krishna, que estava presente, conversou com Arjuna sobre tudo o que estava acontecendo, a mudança que isso ia ser na humanidade, se é certo ou se é errado matar e lutar numa guerra, se um espiritualista deveria matar ou não, não é? Tem todas essas dúvidas sobre quem é a alma, o que é reencarnação, como que funciona. Tudo isso, Krishna, de uma maneira quase que mágica, consegue falar em 18 capítulos. E esses 18 capítulos dividem em 6, 6 e 6. Os 6 primeiros falam de karma, karma yoga. Quando a gente fala karma, a gente já fez aqui, né, nesse mesmo canal, aqui no IGTV, no YouTube, falando sobre karma, o que é karma, tem muita coisa para falar. Mas no Bhagavad Gita, Krishna fala de karma yoga. Karma é diferente de karma yoga. Yoga é um método através do qual você pode se unir a Deus. Então, nos 6 primeiros, ele fala de karma yoga. Como se unir ou se reunir a Deus através das suas ações. Depois, nos 6 capítulos do meio, né? 6 Karma Yoga, 6 Jnana Yoga. A yoga do conhecimento, Vedanta, filosofia, sabe? Conhecimento, responder e perguntar.
adquirir o conhecimento acerca do cosmo, do absoluto. E nos 6 capítulos finais, ele fala de Bhakti Yoga. Então, essas divisões foram apresentadas em forma de versos na língua sânscrita, diretamente da boca de Deus, Krishna, para Arjuna. E isso, naturalmente, ficou registrado, né, através da oralidade de mestre a discípulo. Esse conhecimento da Gita foi sendo passado. E hoje, 5.000 e tantos anos depois, esse conhecimento sobrevive, porque ele é atemporal. Ele foi falado 5.000 anos atrás, só que na verdade ele sempre existiu. A palavra de Deus é uma coisa eterna. É claro que quando ele vem aqui para a Terra tem uma data, né? 2021 anos atrás Cristo veio. Mas o Cristo, ele é eterno. Ele é o Cristo, ele não foi o Cristo, aí depois morreu. O Cristo não morre. Nenhuma encarnação de Deus ou dos mestres que Deus envia é mortal. Talvez o corpo de Cristo tenha sido pregado lá na cruz mesmo, mas ele nunca morreu. Entende? Então, da mesma maneira, a Gita, a palavra de Deus também nunca morre. Ela não tem começo, ela não tem meio, ela não tem fim. Ela é permanente. Então, se há 5.000 anos atrás alguém lesse isso aqui, iria ser fabuloso. Se hoje alguém lê isso aqui, também é. Porque o conhecimento atemporal, ele não está sujeito às regras do tempo, do espaço, do lugar que a gente está, da época que a gente está, do governo, da política, da opinião das pessoas. Nada que acontece nesse mundo material, externo e temporário afeta a Gita, a palavra de Deus. Por isso, quando a gente estuda o Bhagavad Gita, tendo essa concepção do que é essa escritura, ó, o avião passando, a gente tem um aproveitamento muito diferente da Gita. Porque tem gente que pega a Gita e fala assim, é livro de iniciante. Quando você estuda o Vedanta, a primeira aulinha que tem é a Gita, Bhagavad Gita, vai estudar a Gita. Mas a gente esquece que a Gita é o próprio coração de Krishna, é o coração de Deus. E dizem também, Gurudeva falou essa semana, numa reunião, tinha vários sábios lá na Bengala essa semana que se reuniram numa grande assembleia para falar sobre o Bhagavad Gita. Então eu escutei muitos mestres falando. E especificamente meu mestre falou, que o mestre dele disse, né? Srila Gurudeva Narayana Maharaj falava assim, onde termina a Gita, começa o Bhagavatam. O que eu quero dizer? A Gita pode até ser, e é mesmo, um livro para iniciantes. Porque você vai fundamentar o que é karma, o que é alma, o que é o mundo, o que é a natureza, onde que Deus manda, até que ponto tem livre-arbítrio. Tudo isso você vê no Bhagavad Gita. E aí, quando o Bhagavad Gita termina, começa o Bhagavatam, que é a escritura, a última escritura que Vyasadeva manifestou. Entende? Vyasadeva escreveu tudo isso aqui. O Bhagavad Gita aconteceu no meio da coisa, porque foi na guerra de Kurukshetra. Quando você entende esse contexto do Bhagavad Gita e entende o que peso tem essa escritura, você tem um aproveitamento muito melhor. Oi, Carol, seja bem-vinda, maravilhosa. Estava na sua live, agora está aqui na minha. Estamos falando da Gita, essa escritura maravilhosa. Ontem foi o aniversário da Gita, né? O dia em que Krishna falou a Gita para Arjuna. Até te dei uma, né? De presente uma vez. Pois é, eu sei. Então, e esse é um grande tesouro, assim. Eu só dou para pessoas que eu realmente gosto, viu? Porque eu tava dizendo pro pessoal, tem gente que acha que a Gita é um livro, assim, de iniciante, né? Chega numa escola de yoga e você vai estudar a Gita, porque a Gita ele fala de reencarnação, da natureza, ele fala de elementos básicos sobre o funcionamento do universo. Mas eu tava contando pra eles aqui, Carol, que chega um momento, né? Nossa, não tá ligado meu microfone? Vocês estão me escutando direito? Acho que vai melhorar agora. Oi, vocês estão me escutando ainda? Mas então, eu tava contando pra eles que a Gita, onde ela termina, começa o conhecimento mais elevado dos Vedas, que se chama Bhagavatam, né? Esse conhecimento mais elevado dos Vedas é justamente a conclusão de tudo. Todos os buscadores espirituais, eles vão buscar, né? Quem é Deus, o que ele faz, onde que ele está, como que eu posso obtê-lo.
Todo mundo entende num determinado momento da vida que nós precisamos buscar a nossa própria identidade eterna e a identidade do absoluto. Então a Gita é esse presente, dividido em 6, 6 e 6, para que a gente possa entender sem misticismo, sem dogma, sem ter que se encaixar numa religião, sem ter que se encaixar em um modismo disso ou daquilo. Não, quando você lê o Bhagavad Gita, e especialmente quando você tenta seguir o Bhagavad Gita, você percebe que as suas atitudes, elas não vão ser alteradas, mesmo se alguma coisa muito difícil acontecer. Você sabe como viver, como comer, como falar com as pessoas, como se relacionar. Você sabe onde investir o seu tempo, a sua energia. Aqui Krishna fala, por exemplo, as ordens sociais. Né? Como que a sociedade pode se estabelecer com justiça? Até isso ele fala na Gita. Ele explica que as pessoas têm naturezas diferentes. Por exemplo, tem gente que gosta de dançar e cantar, que é artista por natureza. Né? Tem gente que gosta de estudar, de fazer descobertas, que gosta mais de coisas exatas, matemáticas. Enfim, cada um tem um tipo de inclinação, um tipo de talento. E Krishna ensina no Bhagavad Gita que quando a gente sabe identificar os talentos de cada um e a natureza de cada um e encaixa essas pessoas em trabalhos apropriados, com salários apropriados, com um ambiente favorável para que aquele talento se desenvolva, aí a sociedade funciona, sabe? Eu vou dar exemplo. Tão mágico cada um ser bom em alguma coisa, né? Isso mesmo, Carol. Seja bem-vindo, Govinda, Prabhu, Marcos, desculpa, Francisco. Então, é exatamente isso. Quando a gente consegue unir todas as nossas potencialidades, a sociedade flui. Ao invés de a gente ficar tentando dominar uns aos outros. É por isso que, nesses reinos antigos, que eu falei para você hoje aqui no começo dessa live, o que eu disse para você? Que antes não tinha separação de meu país, seu país. A terra era toda governada por um império. Claro que tinham terras longínquas, né, tinham diferentes línguas, sempre existiu isso na história da humanidade. Mas todos respondiam a esse imperador. Até que a humanidade foi modificando a sua maneira de viver e deu no que deu. Depois de 5.000 anos para cá, quantas coisas a gente passou? Jesus veio, deu a contribuição dele. 1.500 anos depois que ele veio, aconteceu aquele período negro, né, da Idade Média, especialmente na Europa e aqui nas Américas, com o descobrimento das Américas. Então a gente passou por muitas coisas. E o conteúdo do Bhagavad Gita, ele nos prepara para todas essas coisas. Ele aprende a respeitar as potencialidades de cada um. Não existe discriminação, não existe apenas inclusão. Os gêneros, os papéis de gênero, está tudo explicado no Bhagavad Gita, no Bhagavatam. Então esse conhecimento, ele está disponível. A questão é, quem está disposto a conhecê-lo? Então é por isso que eu estou repetindo a palavra dos mestres que eu escutei essa semana, né? Que eles falaram lá desse grande festival do Gita Jayanti lá na Bengala Ocidental, na Índia. Eles disseram assim, quando você escuta falar bem de alguma coisa, você sente atração por essa coisa. Se eu começo a falar assim da Carol, por exemplo, que está aqui, a mamãe parteira, né? Nossa, a Carol é a melhor profissional para acompanhar parto humanizado que eu conheço. Se eu falar bem do trabalho dela, que é verdade, né? Quando vocês vão ver se é verdade, se não é, quando eu falar dela. E quando eu falo bem de uma pessoa que realmente é muito boa, que é generosa, que é competente, que faz acontecer, você fica assim com essa propensão de confiar também. Você fala, poxa, a Amanda, a Tchuta Priya, ela falou que a Carol é uma excelente enfermeira obstetra, fantástica, faz um trabalho lindo com mulheres, não só na obstetrícia, mas na ginecologia natural, nisso e naquilo. Talvez você vai até dar uma clicadinha lá no perfil dela depois para ver o trabalho bonito que ela faz. Porque eu falei bem dela para você, você tende a confiar. Claro que você vai ter que conhecer a Carol, vai ter que ver se você gosta desse assunto ou não.
Mas o fato de eu contar para você que ela é muito competente é muito importante. É por isso que a gente sempre fala da Gita. Porque eu tenho que contar para vocês o conteúdo que tem aqui dentro, para que vocês queiram ler. Porque se cada um lê a Gita, assim como se cada um lê a Bíblia, o Corão, a Torá, quanto mais escrituras a gente lê, mais conteúdo a gente vai abarcar na nossa mente, no nosso comportamento, mais a gente vai poder saber como o mundo funciona, como a mente das pessoas funciona, como nós podemos ajudar, como nós podemos não atrapalhar, poderemos conhecer as diferenças, as culturas, poderemos conhecer tudo, sabe? As escrituras, elas são a essência de todo conhecimento. É por isso que aqui no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, em qualquer lugar, pode procurar aí no Google, coloca depois Gita Jayanti. Eu vou até escrever aqui para vocês. Vocês podem ver que em todas as cidades da Terra, ontem e até hoje também, né, estão comemorando o Gita Jayanti, que é o dia em que o Bhagavad Gita foi falado, né, o aparecimento do Bhagavad Gita, Gita Jayanti. Então, por que todo mundo fala da Gita se ela foi falada 5.000 e bolinhas anos atrás? Porque o conteúdo que está aqui não depende de época, tá? Então, eu sei que vocês já sabem disso, a gente já falou bastante do Bhagavad Gita aqui. Quem não viu as aulas que a gente já falou um pouco sobre o Bhagavad Gita, volta. Mas também eu estou pensando mesmo em fazer essas aulas de capítulo a capítulo, sabe? Do Bhagavad Gita, para a gente cobrir todo esse conteúdo. Eu penso que é muito importante, mesmo que a pessoa chegue na aula 10, ela sempre vai se beneficiar. Um conhecimento que não tem começo, meio e fim, um conhecimento que é atemporal, ele sempre se encaixa. Porque ele é a verdade, entende? Quando você fala a verdade, pode ser que ela não seja confortável e nem agradável, mas ela não muda. A verdade é a verdade e ponto final. É que aqui na Terra a gente tem dificuldade de aceitar que existe uma verdade absoluta. Porque as pessoas elas criam essa desculpa. Olha que interessante o raciocínio do mundo material. Se existir uma verdade absoluta, isso significa que a verdade é inflexível, que ela tem que ser uma coisa só. Se ela é uma coisa só, se existe uma verdade absoluta, ela exclui o que é diferente dela. E aí as pessoas têm medo quando a gente fala verdade suprema absoluta. Deus é a verdade suprema, a deusa é a verdade suprema. Por que dá esse medo? Tipo, como que Deus pode ser absoluto? Como alguma coisa pode ser absoluta? A gente precisa perder o medo da verdade absoluta. Porque ela está bem na nossa frente e a gente não quer enxergar. Ah, não pode ser assim, porque senão eu vou estar excluindo outras coisas. Mas, gente, na vida tudo é escolha, né? Jesus também não agradou todo mundo. Quando ele veio aqui e falou a verdade absoluta, vocês viram o que aconteceu com ele? Não foi muito agradável. Ele viveu o Calvário, literalmente, né? Ele foi torturado, perseguido, foi traído, foi crucificado, morto e sepultado e falou simplesmente a verdade absoluta. O que é a verdade absoluta? Eu vou resumir para vocês exatamente como Krishna fala e como Jesus falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E para fazer isso, você tem que sempre estar com o nome de Deus na sua boca, com as suas mãos servindo a Deus que está dentro de todo mundo, com humildade, com tolerância, sem esperar que as pessoas te respeitem em troca. Mas é assim, é básico que a gente respeite os outros. Essa é a verdade absoluta. Só que quando as pessoas escutam isso, elas não querem fazer. Lembra o que aconteceu com Cristo? Deu o que falar naquela época. Como assim? Amar a Deus sobre todas as coisas? Respeitar o próximo como eu respeito a mim mesmo? Não, eu sou melhor do que Deus e que todo mundo. É isso que Pôncio Pilatos e aqueles outros todos lá da igreja, na época, pensaram. Não, esse Jesus aí vai dar problema. Cancela Jesus. Cancela. Então, vir aqui para vocês e falar sobre a verdade absoluta não é fácil, não é confortável. Primeiro que eu não sou Jesus.
Não chego nem perto da unha do dedão do pé, entende? Mas a tentativa é que falando isso e tentando ao máximo, sinceramente seguir, eu também vá me purificando. Por isso, Gurudeva também falou isso na Assembleia dos Sábios essa semana. Ele disse assim, quem é melhor, quem está falando a aula ou quem está escutando? Quem é melhor aqui, eu que estou falando o conteúdo da Gita ou vocês que estão escutando? Gurudeva respondeu, a pessoa que está escutando é mais elevada do que quem está falando. Às vezes a gente acha, né? Não, mas meu professor sabe mais do que eu estou escutando porque ele sabe mais. Mas já parou para pensar o valor do ouvinte? Quem é que numa quarta-feira, hoje é quarta, né? Quem é que numa quarta-feira à noite senta para escutar para falar da Gita? Gente, as pessoas acham que isso aqui é bem estranho, ou desnecessário, ou fanatismo, ou sei lá o quê. Mas os ouvintes que me dão a oportunidade de pensar sobre a Gita, delinear o conteúdo dela, falar sobre esse conteúdo, tentar mostrar o quanto ele é importante e maravilhoso, o quanto eu quero falar sobre isso e organizar por aulas, por capítulos, por assuntos. Se vocês não me escutam, eu não vou nem fazer nada disso. Então, quem está escutando é mais elevado do que quem está falando. E aí, olha só, Deus fala a Gita para o seu devoto. Quem está falando é Deus. Quem está escutando é o devoto. Quem é mais elevado, então? Pelo exemplo que eu falei para vocês. O Gurudeva até faz uma brincadeira com uma palavra em Bengali, é que eu não lembro, Chowkidar, eu acho. Se eu estiver errada, né? Mas era assim, Chowkidar. É a pessoa que senta na plataforma, que senta na cadeira do palestrante, do orador. É quem está em cima. Mas Chowkidar, em Bengali, também significa porteiro. Enquanto que a pessoa que está sentada embaixo, na plateia, no chão, porque lá na Índia, para assistir aula, a gente não tem sofá, cadeira, a gente senta no chão e o mestre que senta na cadeira, entende? Então o mestre está sempre em cima e o estudante está abaixo. Mas a palavra em Bengali para essa pessoa que está para baixo, que fica embaixo, também significa landlord, dono de terras. Então, quem é mais rico, o porteiro ou o dono de muitas terras? A Gurudeva faz essa brincadeira, esse trocadilho. Porque quem está aqui escutando é que permite quem está falando fazer esse movimento. Hare Krishna, Govinda Priya, seja muito bem-vinda. Estamos falando da Gita. Ontem foi Gita Jayanti, o aparecimento da Gita. Mandem aí para os amigos de vocês que têm interesse nessa escritura. Eu quero muito saber, sabe, se vocês estarão aqui mesmo para escutar esse assunto da Gita. E agradeço, né? Aproveito para agradecer os ouvintes, porque os ouvintes são, sim, mais elevados do que o orador, né? E agora voltando aqui para essa divisão que eu estava contando para vocês, que Gurudeva explicou essa semana nesse seminário sobre o Bhagavad Gita, né? Quando a gente fala a verdade absoluta, isso é desconfortável. Jesus não foi aplaudido. Ele foi aplaudido por poucos, e esses poucos que acreditaram no que Cristo disse foram também perseguidos. Então, talvez, quando eu começar a falar para você o conteúdo da Gita, que é o mesmo conteúdo que o Cristo falou, que Krishna falou, talvez gere algum desconforto, mas não para você, a sua essência. Vai gerar um desconforto para a sua mente e para o seu ego. E é aí que eu preciso me ajustar com esse público aqui. Quando eu falar algo para você do Bhagavad Gita, primeiro tenha em mente, eu não sou guru, então eu não sou ninguém para falar nada disso aqui. Mas quando eu falar alguma coisa que eu estou repetindo das palavras dos mestres verdadeiros, eu estou falando com a sua alma. Eu não estou falando com a sua mente, eu não estou falando com o seu ego, não leve para o pessoal. Porque tem muitos pontos aqui que eu também não consigo fazer até hoje. Que eu não consigo seguir, que eu não sou a pessoa ideal, porque eu não sou perfeita. Mas Deus, ele é tão generoso que mesmo a gente sendo imperfeito, ele continua sendo perfeito. E através da sua palavra, da Bíblia, do Corão, da Torá, da Gita, ele não cai da perfeição dele. Ele é sempre perfeito e permite que a gente tenha contato com a perfeição até que um dia a gente chegue lá. Porque não é uma pretensão, não é, como que fala, arrogância
querer aperfeiçoar-se. Não é arrogância. A arrogância é achar que já é perfeito. Mas você tentar todo dia trabalhar em si mesmo para melhorar um pouquinho mais, isso não é arrogância. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é seguir a Gita. Deu para entender até aqui como é que vocês estão se sentindo? Por favor, me escrevam aí se estão ouvindo, se faz sentido, se não faz. Bia, seja muito bem-vinda. Narayani também, Hare Krishna. Sejam todos bem-vindos e eu agradeço sempre, viu? A presença de todos vocês. Nós temos 20 minutos aí. Nesses primeiros 30 minutos eu falei para vocês sobre a Gita, sobre a importância dessa escritura. Falei que tem algumas divisões, né? Que Krishna fala nesses 18 capítulos sobre 18 formas de conseguir a perfeição. Conseguir Deus. E a verdade absoluta é incômoda, mas vale a pena, viu? Vale a pena a gente lidar com ela, olhar para ela, mesmo que seja difícil, mesmo que seja alguma coisa longe, mas é muito importante a gente tentar, ok? Deixa eu ver aqui. A Carol botou palminhas. Obrigada, Carol. Hare Krishna, Narayana, obrigada. Que bom que vocês estão ouvindo. Então, eu quero começar aqui com vocês, já que a Gita é a base de todo conhecimento védico e que no final dela começa a conclusão dos Vedas, a gente tem que olhar para esse conteúdo. Eu acho que últimas 2 ou 3 semanas eu falei sobre o Bhagavatam para vocês, né? Porque meu mestre deu 7 dias de aula direto sobre essa escritura, que é a conclusão da conclusão dos Vedas. E é claro que a gente pode continuar falando do Bhagavatam, mas eu acredito que a gente pode começar pela Gita, porque quando todo mundo me pergunta assim, Amanda, Achyuta, por onde eu começo? Eu falo Bhagavad Gita. E aí eu penso que é legal a gente começar a ler o Bhagavad Gita do começo, começar do começo mesmo, para entender por que quando Cristo falou isso aqui, ele foi crucificado, porque aí é bom que vocês já ficam avisados. Eu não estou enganando ninguém, viu? A palavra de Deus geralmente faz você ser perseguido no mundo material. Jesus topou fazer isso. Hoje em dia a gente não é crucificado, graças a Deus. Jesus, ele fez isso por nós, né? Mas não é muito fácil não, viu? Quando você entra na vida espiritual, quando você entra na Bíblia, no Corão, no Torá, na Gita, muitas coisas vão se transformar na sua vida. Então eu já estou avisando aqui que se você quiser escutar essa aula, você vai precisar lidar com as consequências da escolha de colocar Deus sobre todas as coisas. De verdade, tá? O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É ouvir Bhagavad Gita, a Bíblia, o Corão, a Torá. O que é Bhagavad Gita? A palavra do Senhor. Gita significa canção, palavra, som. Bhagavat, do Senhor. Então a palavra de Deus vai causar uma revolução aí. Física, mental, emocional, espiritual, tá bom? O Jean, querido, disse, Jean Marcelo, humildade, simplicidade e respeito. É isso, meu amigo Jean, você sabe tudo, isso mesmo. A Regina, querida, disse, somos crucificadas no sentido das pessoas se afastarem. Coragem, muito bom, Regina. A gente é crucificado, sim, de outras formas, né? Então, a gente precisa saber, a Gita, a Bíblia, o Corão, a Torá, não é para qualquer um, tá? Catarina, maravilhosa, poetisa, cantora, não sei nem descrever essa pessoa. Ela disse, é um caminho sem volta no bom sentido. Exatamente, Catarina, é um caminho sem volta. E aí vocês que estão aqui quarta-feira à noite ouvindo sobre isso, decidam se querem arcar com as consequências de conhecer a verdade absoluta. A mesma verdade única e absoluta que todos os mestres autênticos falaram ao longo da história da humanidade. E a gente vai ver isso aqui de acordo com a visão de Krishna. Jesus, ele tem um jeito de falar, um jeito de andar, ele tem um jeito de sorrir, ele tem a comida favorita dele. Jesus tinha os apóstolos que ele era mais íntimo, os outros que ele simplesmente orientava. Jesus é uma pessoa e ele tem preferências.
E os devotos de Cristo geralmente são muito parecidos com ele, por isso que eles são maravilhosos. Krishna também tem um jeito de falar, de sorrir, de olhar, de comer. Ele tem amigos preferidos. Arjuna é irmão de outras 4 pessoas muito importantes. São 5 Pandavas, né? Arjuna é um dos irmãos. Ele nem é o mais velho. O mais velho é o imperador do mundo todo, Yudhishthira. Dentre os 5 irmãos, Krishna claramente gostava mais de Arjuna. Ele ama os 5 Pandavas, é claro. Mas ele era muito amigo do Arjuna. Tanto que na guerra, todos os irmãos estavam na guerra. Mas Krishna, ele não podia lutar, porque ele é muito poderoso e não ia ser justo, nem para um lado, nem para outro. Então Krishna falou assim, eu vou só ser o quadrigueiro, ou seja, eu vou dirigir a carruagem do Arjuna. Eu não vou lutar, eu não vou levantar nenhuma arma. Eu fiz assim porque Krishna levanta, né, Mas Krishna falou, não vou lutar, não vou usar arma, não vou fazer nada. Eu só vou ser o quadrigueiro da carruagem, da quadriga do Arjuna. E vejam só, o jeito que Krishna falou a mesma verdade que Jesus falou depois, é um jeito dele. Krishna, ele tem um jeito dele, ele tem uma personalidade. E quando você, assim, outro aviso, você vai se apaixonar por Krishna. É um grande problema. É melhor você não ler o Bhagavad Gita se você não quiser se apaixonar por Krishna. Eu realmente estou avisando. Se você ler, você vai se apaixonar por ele e não vai mais conseguir parar de pensar em Krishna. Aí quando você perceber, você vai estar cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Você vai falar, eita, bem que a Amanda avisou, que a Tchuta Pri avisou. Porque Krishna, ele é todo atrativo. O que significa Krishna? Krishna, aquele que atrai todos os seres. Ele é o preto absoluto. O preto, o buraco negro, não é aquilo que engole tudo, que atrai tudo. Então, Krishna significa, sabe o escuro do universo? É ele é tudo. Então, quando você ouve como ele falou ao estar encarnado como uma pessoa, já era para você. Então, eu vou ler logo o primeiro verso, que é para você se apaixonar e eu não perder mais tempo e a oportunidade de ler isso aqui para você. O primeiro verso do Bhagavad Gita é assim, ó. Dhritarashtra uvacha dharma kshetre kurukshetre samaveta yuyutsava mamaka pandavaschaiva kima kurvata sanjaya. Pronto, já apaixonou. Agora já era para você. Dhritarashtra disse, ó Sanjaya, o que fizeram os meus filhos e os filhos de Pandu, depois de se reunirem no lugar de peregrinação de Kurukshetra, estando desejosos de lutar? Olha só isso. O que aconteceu no meio lá da guerra? Essa foi a pergunta que o Dhritarashtra fez. Ele falou, e aí, o que está acontecendo lá na guerra? Tá vendo? Ó, Krishna tá aqui e olha aqui atrás deles, tá cheio de... Deixa eu ver se eu tenho uma outra Gita. Essa aqui dá pra ver... Deixa eu ver, aqui, ó. Tá vendo o exército aqui atrás? Ó, a carruagem tá aqui. Aqui tá cheio de gente, ó, de um lado e do outro. Os exércitos estavam, cada um já soprando as conchas, agitando as bandeiras. Os soldados estavam prontos para atacar. E nesse momento essa pergunta foi feita. O que está acontecendo no campo de batalha? E aí, a partir dessa pergunta, aqui na Gita, no primeiro capítulo, a gente vai aprendendo quem era esse exército, sabe? O que aconteceu, por que ele estava ali, por que Krishna, Deus, foi parar no meio de uma guerra, dirigindo a carruagem do amigo dele, sabe? Que história é essa? A gente se situa um pouco no tempo e no espaço, de acordo com a história que aconteceu, literalmente, fisicamente, na Índia, em Kurukshetra. Não é mitologia, não é invenção, não é exagero, tá? Isso é muito importante que você entenda e aceite, porque a concepção do Bhagavad Gita que eu quero te apresentar, que eu repito dos meus mestres, é uma concepção pessoal. Eu quero, através do Bhagavad Gita, que você conheça Krishna como pessoa e que você passe a ter Krishna para você. Krishna, ele é seu. Mas quando você lê esse conteúdo, sabendo que ele está falando para você, o nível de realização espiritual é outro, ok? Essa é a proposta.
O Govinda deu risada, hahaha, verdade. Premadasa disse Jaya Gurudeva. A Catarina disse, você simplesmente encontra a pessoa perfeita que buscamos no mundo finito e nunca encontramos. Exatamente. Exatamente isso. Krishna é apaixonante mesmo. Então vamos lá. Eu não vou ler essa primeira parte aqui para vocês do Observando os Exércitos, não, tá? Vocês vão ler isso aí sozinhos, porque é muita novela, eu não quero contar novela. Eu quero ir direto para um assunto nesses últimos minutos aqui. O Mukunda chegou agora. Nesses últimos minutos eu quero ler para vocês o resumo da Gita. O que é a Gita? O que é isso que nos faz apaixonar, né? Sanjaya disse, vendo Arjuna cheio de compaixão e muito pesaroso, seus olhos cheios de lágrimas, Madhusudana Krishna falou as seguintes palavras. Abre os ouvidos e o coração. Shri Bhagavan Uvacha, a pessoa suprema, Bhagavan disse, abre aspas, meu querido Arjuna, como é que tais impurezas se desenvolveram em você? Elas não são próprias de um homem que conhece os valores progressivos da vida. Elas não conduzem aos planetas superiores, mas sim à infâmia. Krishna e a Suprema Personalidade de Deus são idênticos. Isso é o significado, tá? Krishna e a Suprema Pessoa de Deus são idênticos. Portanto, em toda a Gita, faz-se referência ao Senhor Krishna como Bhagavan. Essa palavra que eu falei, né? Shri Bhagavan Uvacha. O que é Bhagavan Uvacha? E Deus disse. Bhagavan é o máximo na verdade absoluta. A verdade absoluta é realizada em 3 fases de compreensão, a saber, Brahman, ou o espírito impessoal todo penetrante. Paramatma, ou o aspecto localizado supremo do Senhor em cada um dos corações de cada entidade viva, ok? E terceiro, Bhagavan, Bhagavan Uvacha, Deus, a suprema personalidade de Deus, Deus como uma pessoa, o Senhor Krishna. No Srimad Bhagavatam, essa concepção da verdade absoluta é assim explicada. E eu já dei aula sobre esses 3 aspectos. Eu já contei para vocês o que é o aspecto impessoal de Deus, o Brahman. Já contei como que Deus mora no coração de cada entidade viva, em cada átomo, subátomo, pedacinho de pedacinho, do menor ao maior do universo. E como ele é Krishna, a suprema personalidade de Deus. Jean Marcelo escreveu, você pensa em mim toda hora. Ai, a música, né? Mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que estou em você e você não está em mim. Gita. Exatamente, Raul Seixas. Exatamente isso. Olha só que incrível esse aqui, ó. A palavra sânscrita Bhagavan é explicada pela grande autoridade Parashara Muni, o pai de Vyasadeva. Vyasadeva é quem escreveu os Vedas, quem escreveu a Gita, quem escreveu tudo isso, tá? O pai dele, olha a magnitude, ele explicou pra gente o que significa Bhagavan. A suprema personalidade que possui todas as riquezas, toda a força, toda a fama, toda a beleza, todo o conhecimento e toda a renúncia é chamado Bhagavan. A pessoa mais bonita, mais rica, mais inteligente, mais famosa, mais forte, mais renunciada, a pessoa que tem todas essas 6 opulências é Bhagavan, Deus, Krishna. Entenderam? Existem muitas pessoas que são ricas, muito poderosas, tem pessoas que são muito bonitas, tem pessoas famosas, sábias e muito desapegadas, mas ninguém pode alegar que possui toda a riqueza, toda a força, toda a beleza, toda a renúncia, entende? Ninguém mais, além de Krishna, possui todas essas potências por completo. Somente Krishna pode alegar isso, porque ele é a suprema personalidade de Deus. Nenhuma entidade viva, incluindo Brahma, Shiva e Narayana, ou Vishnu, pode possuir opulências tão completamente como Krishna. Portanto, o próprio Senhor Brahma conclui no Brahma Samhita,
Ishvara Paramakrishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam. Existem muitas personalidades que possuem as qualidades de Bhagavan, mas Krishna é o supremo, porque ninguém pode superá-lo. Ele é a pessoa suprema e o seu corpo é eterno, pleno de conhecimento e de felicidade espiritual. Ele é o Senhor Govinda, primordial e a causa de todas as causas. E aí, o que vocês sentem quando eu leio isso? Porque esse aqui é o problema. Cristo foi crucificado quando ele falou isso aqui. Ele disse: a morada do meu Pai, a casa do meu Pai tem infinitas moradas. O meu reino não é daqui, o reino do meu Pai é de outra ordem. Ele foi falando essas informações todas. Exatamente isso que eu li aqui, ó. Deus é absoluto, Deus é supremo, Ele é dono de todas as coisas, de toda a riqueza, de toda a fama, de toda a opulência, de toda a renúncia. Ele é dono de tudo. Ninguém pode dizer que tenha essas mesmas qualidades de forma completa, assim como Ele. Quando a gente fala isso e fala, o nome dele é Krishna, Cristo, Krishna, é o mesmo nome. Quando a gente fala, o nome dele é Krishna, e a pessoa fala, não pode ser. Não pode ser, porque Deus não pode ser uma coisa só, a verdade não pode ser absoluta, isso é favoritismo, isso é fanatismo. Então vocês estão entendendo, pessoal, por que Cristo foi crucificado? Porque ele disse, ama a Deus sobre todas as coisas. Ninguém, nada é mais importante do que ele. Aí o ego dos imperadores, dos padres não, na época, eram sacerdotes, né? Não aguentou. Não pode existir alguém que seja melhor do que eu. Então, por favor, vocês que estão dispostos aqui ouvindo isso, quarta-feira à noite, quando eu falar para você Bhagavan, Krishna, Deus, a suprema personalidade de Deus, agora você já entendeu que não é favoritismo, eu não estou tentando converter ninguém, nem convencer ninguém. Deus, ele é, eu não preciso tentar convencer ninguém de que Deus é Krishna, de que Cristo veio aqui e falou dele, de que Buda veio aqui e falou a mensagem dele, Rama, Shiva, todo mundo veio aqui, Shiva inclusive, Shiva é o mais incrível de todos, Shiva, tem um verso que fala assim, Vaishnavanam Jata Shambhu, Shiva é o melhor entre todas as personalidades do universo, porque ele faz coisas que ninguém mais poderia fazer pelo Senhor Krishna. Shiva, vocês sabem que ele é conhecido como o destruidor das coisas. Quem que quer ser o destruidor, o vilão? Só Shiva consegue ser sombra, sendo a mais absoluta luz ao mesmo tempo. Então Shiva veio aqui, há um tempo atrás, na forma de Shankara Acharya, e disseminou o Vedanta pela Índia. No momento em que Buda já tinha desencarnado e tal, o budismo, a filosofia nihilista, estava muito propagada já na Índia e os Vedas estavam quase esquecidos. Isso é um sintoma da Kali Yuga. Isso já estava até previsto nos próprios Vedas. E aí Krishna falou assim para Shiva, Shiva, você vai ter que ir lá na Terra resolver isso para mim. Você, Shiva, isso tá, eu não estou inventando não, tá? Isso tá no Padma Purana. É só você ir lá no Padma Purana e ler a conversa entre Shiva e Parvati, a esposa dele. Ela pergunta para ele, Shiva, por que você foi na Kali Yuga e encarnou como Shankaracharya e disseminou o Vedanta? E aí Shiva fala para ela, olha, não fui eu que quis, foi Krishna que pediu para eu ir. Porque os Vedas estavam sendo esquecidos em detrimento do niilismo, do budismo, e aí a gente precisava resgatar os Vedas, principalmente na Índia. E aí Shankaracharya fez esse trabalho incrível. Então, nossa, deu uma volta, né? Eu falei sobre outros assuntos aqui, vai aparecendo assim. Mas o importante de vocês entenderem isso aqui é que quando a gente fala que Krishna é a suprema pessoa, a gente está agregando tudo, a gente não está separando. É o contrário da percepção que o mundo quer que você tenha, das escrituras. Ok? Deu para entender?
Muitos coraçõezinhos aqui. Govinda Prabhu falou, Krishna é o planeta Terra. Ele e eu sou o controlado. Krishna é o planeta Terra. Eu sou o controlador de tudo. Tudo emana dele e de forma universal. Perfeito. Isso mesmo. Krishna é tudo. Tudo emana dele. E ele é a própria forma universal, né? O Jean Marcelo disse, eu vim trazer a espada. Exatamente. Exatamente. E qual é a arma que eu, você, Jesus, qual é a arma que nós temos? Qual é a única arma que os buscadores de Deus têm? De qualquer religião. Quem vai acertar aí? Qual é a arma que nós podemos usar agora em 2021 para combater o materialismo, o niilismo, o apego excessivo às coisas, para combater a injustiça? Qual é a nossa arma? A arma de Jesus, a minha, a sua? Vamos ver se vocês falam aí. Já vai dar 1 minuto para as 9 horas. Vamos encerrar. Como eu comecei um pouquinho depois, eu acabo um pouquinho depois. Hare Krishna, Devanataraj, não sei como falar. Hare Krishna. Pois é, ele acabou acertando, né? Ele escreveu Hare Krishna. O que é Hare Krishna? Amor, amor. Ó, o Jean escreveu amor, a Vanessa, linda, Vá, você tá aqui. A Vá escreveu amor. Perfeito. Mas o que é amor, gente? O que é amor? Amor é uma palavra linda, né? É uma palavra. Amor. E aí? É a palavra, gente. Falar de Krishna, a Narayana escreveu. A Leonor maravilhosa, acabou de entrar. A Catarina escreveu conhecimento. Gente, vocês são demais. Ó, o Jean falou amor, Vanessa amor. O Mukunda falou Why so? Então nós estamos dentro de Krishna? Why so foi ótimo. Nós estamos dentro de Krishna, fora de Krishna. A gente tá tudo ao mesmo tempo. Narayani Priya, ela disse falar de Krishna. Govinda falou cantar o santo nome Hare Krishna diariamente. E a Catarina falou conhecimento. Tá. Todas essas respostas são palavras, né? A querida Leonor também falou amor. A única arma que os buscadores de Deus têm é a palavra de Deus, que vocês descreveram cada um à sua maneira. Teve gente que falou conhecimento, porque a Gita não é diferente de Deus, a Bíblia não é diferente de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus, senão ele não seria absoluto, não é? O conhecimento, como disse a Catarina, conhecimento disso, o amor, como disse a Vá e o Jean. O que é o amor? É justamente conhecer e servir esse amor, né? Então, assim, eu acho que a gente pode encerrar por hoje, né? Falamos muitas coisas, muitos assuntos aqui do Bhagavad Gita, do porquê essa escritura é tão importante como todas as outras, porque falar sobre a verdade absoluta é tão incômodo e que sim, nós somos crucificados de uma forma ou de outra, né? Mas que a gente precisa continuar, tá bom? Porque enquanto a gente não entender que Krishna é a causa de todas as causas, a origem de todas as origens, o Senhor original de tudo, a gente vai continuar sendo enganado pelo fluxo da vida material, ok? Então vamos nos concentrar aqui. Na quarta-feira que vem a gente volta falando então do capítulo 2 do Bhagavad Gita, tá? Eu vou tentar, durante essa semana, publicar uns vídeos que eu já tenho gravados sobre pedaços, assim, que eu falo, informações do Bhagavad Gita, para quem não viu as aulas, já vê. E aí a gente começa do capítulo 2, que é o resumo do conteúdo da Gita, para que a gente mergulhe nesse conhecimento e não fique só na superfície, tá bom? É isso. Eu aceito que vocês me mandem sugestões, tá? Manda e-mail, manda mensagem. A Achuta fala disso, fala daquilo. Eu li no Bhagavad Gita tal coisa e não entendi. Ou então, eu nunca li o Bhagavad Gita, me explica o que é. Fala desde o começo. Por favor, me ajudem nesse sentido aí, para eu trazer uma coisa útil, um conteúdo legal que agregue para vocês, tá bom? Muito obrigada, Hare Krishna, Narayana Priya. É sempre bom ouvir sobre a Gita. Eu também acho. Sempre bom ouvir sobre a Gita, sempre bom falar sobre a Gita.
Também entrem no Vana Madhuryan Brasil, no Facebook, tem todas as aulas lá de Gurudeva, traduzidas para o português. Ele está falando muito do Bhagavad Gita esses dias, e tudo isso aqui que eu estou falando é uma tentativa de repetir aquilo que eu aprendo com ele. Para terminar, para fechar, eu vou escolher um verso aleatório aqui do Bhagavad Gita pra gente, e aí a gente encerra a aula de hoje, ok? Ana Paula, também amo você, eu que agradeço. Que bom que você tá aqui, Ana Paula. Isso aí, Jai Guru. Vamos lá. Vou pedir um verso especial aqui nesse dia de comemoração do Bhagavad Gita. Apareceu o final do verso 22 aqui, ó. Verso 22 do capítulo 5, Ação em Consciência de Krishna. Aqui é dito: a pessoa inteligente não participa das fontes de miséria, que se devem ao contato com os sentidos materiais. Ó filho de Kunti, os prazeres materiais têm o começo e um fim, e por isso um sábio não se delicia com eles. Uau, né? Vou ler de novo. A pessoa inteligente não participa das fontes de miséria, que se devem ao contato com os sentidos materiais. Ó filho de Kunti e Arjuna, esses prazeres têm começo e fim, e por isso um sábio não se delicia com eles. Muito bom, fica para nossa reflexão. No significado tem o Padma Purana aqui de novo. Da verdade absoluta, os místicos obtêm prazeres transcendentais ilimitados. E por isso, a suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus, também é conhecido como Rama. Sensacional. Meus queridos filhos, quem está na forma de vida humana não precisa trabalhar arduamente com o simples propósito de tentar satisfazer os sentidos. Os prazeres sensoriais encontram-se disponíveis para os comedores de excremento, os porcos. É preferível que se submetam nessa vida a austeridades pelas quais sua existência se purificará, e assim vocês serão capazes de gozar de ilimitado prazer transcendental, ou bem-aventurança espiritual. Portanto, aqueles que são yogis de verdade ou transcendentalistas não sentem atração pelos prazeres dos sentidos, que são as causas de uma existência material contínua. Quanto mais a pessoa se entrega aos prazeres materiais, tanto mais se enreda nas misérias materiais. Então, foi o verso 22 do capítulo 5. Quem quiser ler depois, Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 22, ok? Muito obrigada, Hare Krishna, todas as glórias a Shila Gurudeva, e até semana que vem. Radhe Radhe.